Olhai as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e, no entanto, vosso Pai Celeste as alimenta. Olhai e aprendei dos lírios do campo. Não se acende uma lâmpada para a colocar debaixo do alqueire, mas no candelabro, para que ela brilhe para todos. É um herói para ele. E se é um herói para ele, para mim, é igual. É um sábio recolhido na sua humildade. A simplicidade dela e a bondade, o coração dela. Coração de ouro. Oh, de casa nobre gente, escutai e ouvirei. José Telmo Ferraz é natural de Bruçó, concelho de Mugadouro, distrito de Bragança. É filho de José Manuel Ferraz, sapateiro de profissão, e de Isabel Maria Lucas, doméstica. Nasceu em 25 de novembro de 1925. Tem duas irmãs, Maria Iracema, a mais velha, e Celeste Maria, sendo ele o filho do meio. Padre Telmo sai mais à minha mãe. Acho eu que sai mais à minha mãe. O assim forte é como o meu pai. É como o meu pai. E a fisionomia também é toda do pai. Mas assim as ideias, o bom coração, tudo é tudo da minha mãe. Ele falava com muita ternura também. Tem algumas poesias que fazem referência à mãe, com muita ternura. Como brincávamos? Muito bem. Eu era pequenina, não é? Quer dizer, a minha irmã era uma pessoa doente e nós brincávamos, mas não a podíamos ofender nada. Mas uma vez o Padre Telmo aliou-se muito para ela. E então o Padre Telmo um dia picou-a com o garfo. Estavam a comer e não tinham outra defesa e picou a seta. E ela queixou-se ao pai, não é? E então o meu pai castigou o Padre Telmo. Levou-o para a oficina e prendeu à mesa da mesa de onde trabalhava, com uma linha de cozer carro de linhas. Deu-lhe uma volta ao dedinho, uma volta, mas não deu nó. E outra volta ao pé da mesa. E o rapazinho estava ali, assim. Era o castigo dele. Então aquilo passou-se um bocado grande. E o tio Valente, o Serafim da Condição, o tio Valente, estava lá de empregado e disse: ó, senhor Zé, vou-lhe pedir um favor. Diga lá, tio Valente. Desprenda lá um menino que já chega. Ele não está preso. Está, vá, diga-lhe que se vai embora. Então disse: anda lá, o tio Valente disse que te vais embora. E ele então puxou, aquilo não estava atado nem nada, e lá foi o rapaz embora. Criança como qualquer outra, Telmo Ferraz fez a primária em Bruçó. Nos dias felizes da sua infância, cabem o Policarpo, para um dia um e o outro. Cabem a Russa e a Alzira, duas burras que os transformavam em quixotes. E cabe a história da Moca, a terrível vaca do Sr. Mário. Oh, Telmo,
Ele não te escornou. Não, senhor, não me escornou. Ai, a alma de 1000 diabos. Em 1937, concluída a primária, Telmo Ferraz ingressa no Seminário de Vinhais e dali transita para o de Bragança. Aluno direitinho, respeitador e cumpridor, nunca foi escravo das formalidades do regulamento. E, ao que consta, já fazia as suas leituras extra. No seminário, ela conta coisas do seminário, que quando vinha à aldeia, ela organizava teatros, umas coisas e outras. E ele fez com pessoas da aldeia, alguns se calhar analfabetos, mas conseguiu montar um teatro para as pessoas da aldeia, muito divertido, muito engraçado. Era um bocado palhaço, gostava de fazer teatros e fazia uns papéis muito bem feitos no seminário. Foi um teatro que fizeram lá em Bragança. E ele entrou como o sapateiro. Então levava as formas, aqui às costas, aqueles aparelhos dos sapateiros, não é? E portanto um bigode e essas coisas todas. E depois, pronto, fez lá o seu papel muito bem feito e isso. Dias depois, estando ela de férias em casa de Dona Amélia, apareceram por lá outras meninas. E começaram a falar: ai, Dona Amélia, assistimos a um teatro em Bragança, dos seminaristas e tal. Até como foi? Ai, olha, eu só sei que entrava lá um rapaz que fazia de sapateiro. Eu já sabia, mas a Dona Amélia não sabia nada. Fazia de sapateiro. Ai, Dona Amélia, esse rapaz, mal empregado, ia para padre. Sempre o vi muito ligado à igreja, sem ser propriamente beato, não, descontraído, comunicativo e de espírito aberto, sem ser exuberante, sem se querer mostrar uma figura distinta e muito respeitada, muito considerada no ambiente, já em tempos de juventude. Estou convencido que foi ele que fez um hino para a aldeia. Viva Brussol, a nossa aldeia, quem leia, todo o que a vir, era por assim, uma cantinha muito bonito. Portanto, isso veio na altura do tal teatro. É assim, um ano parado. Mas não foi para casa. Foi para o patronato de crianças, que estava lá em Bragança. E então, em vez de o mandarem para casa, mandaram-no para ali, a trabalhar com as crianças. A 29 de junho de 1951, Dom Abílio Vaz das Neves ordenou o presbítero com outros condiscípulos. A 8 de julho, celebrou missa nova na sua terra natal. Na véspera e na manhã desse dia, Brussol vestiu-se de festa. Repicaram os sinos, engalanaram-se as ruas com flores e arcos. Depois foi ordenado e foi para Genísio mesmo. Foi a primeira freguesia que ele teve. Era muito querido lá. Toda a gente tinha uma admiração muito grande por ele. Jovem padre, sem experiência, andava a cavalo no meu cavalinho branco, era russo. O meu cavalinho andava atrás de mim como um cãozinho, não é? Conversava com ele. E os padres mais velhos, a primeira vez que descemos aquelas encostas de uva, não sei se conheces aquela zona, encostas íngremes, fazia frio no inverno, então eles foram a pé para quentar os pés e agarraram os cavalos com a rédea. E eu atirei com as rédeas para o pescoço do meu e meti as mãos no bolso. Não é? Este é o quê? Olha o cavalo que vai embora, escapa. Não escapa, o cavalo é meu amigo. Converso com ele todos os dias. Sei, este caloiro, chega aqui, ainda tem os coeiros e o cavalo anda atrás dele. E andava. Foi assim. Foi um tempo bom, porque aquele planalto mirandês é maravilhoso. Depois do Genísio foi para Vilachã.
das igrejas, ali ao pé das igrejas. E depois é que foi para Picote. Uma passagem natural. O Sr. Bispo transferiu-me para lá. Mas já pensando um pouquinho na barragem. Entretanto, assume exclusivamente a paróquia de Picote e a assistência religiosa da barragem. O engenheiro Jorge Oliveira, pois, era uma pessoa muito simpática. Ia muitas vezes visitar-me a Vila Chã, criámos uma relação. Quando eles passeavam, pediam-me, nessa altura eu tinha uma égua muito bonita, e pediam-me sempre a égua para andar a cavalo. E foi assim uma relação natural, não é? Depois comecei a ir por lá, comecei a ir, até que alugaram a minha égua. A minha égua recebia o ordenado de um trabalhador para fazer os serviços topográficos. Riam-se de mim quando eu ia levantar o ordenado da égua, não é? Brincavam comigo. E passei assim para capelão. De um momento para o outro, eles, não, o Padre Telmo tem que ficar aqui connosco. Falaram ao presidente da empresa e abandonei as aldeias. O Sr. Bispo deu licença e criou-se o lugar de capelão. Aquilo era um movimento desgraçado, eu não posso descrever aquilo tudo. A barragem, o estaleiro, mais propriamente, era um conjunto de aglomerados diferenciados. Embora tivessem sido construídas belíssimas casas para o pessoal dirigente e para o restante pessoal da empresa dona da obra, os restantes tinham péssimas condições. Mais desgraçadamente, eram as habitações das pessoas que apareciam lá, sem contrato, sem contactos, que iam à aventura. Famílias completamente pobres. Sem nada, não é? Começaram a ter problemas da casa, começaram a cobrir os tetos com sacos de papel. Eu comecei-me a dedicar um pouquinho depois a ajudá-los. A imagem mais antiga que retenho do Padre Telmo era quando ele, nos tempos de inverno, e eu fui para lá no inverno, e eu via assim a descer, neste jeito, assim, ligeiramente curvado, assim para a direita e com um passo lento, em direção ou à pousada ou à casa do engenheiro Rodrigues. Nessa altura, todos sabíamos que o Padre Telmo estava em dificuldades. Dificuldades não para ele, mas para aqueles que precisavam dele. Há muita falta não há alojamentos. E estes trabalhadores aproveitam, por vezes, alguns buracos ao lado de penedos, cobrem-nos com um saco de cimentos vazios e ali está lá uma família. Situações muito primárias. Muito difícil também era aqueles que, não tendo lá a família e sendo trabalhadores indiferenciados, viviam nos PTs. Eram barracões grandes, construídos pela empresa, para o pessoal trabalhador. O pessoal trabalhador entende-se indiferenciado. Os marteleiros, propriamente dito, o pessoal que trabalhava no descasque da obra. A escavação daqueles granitos, daqueles penedos, era feito a martelos a seco, sem água.
Isto quer dizer que, passado poucos meses, um marteleiro tem uma silicose instalada. Estava estendido na cama a tossir. Ao pé da cabeça, uma camisa velha enroscada. De minuto a minuto, levantava a cabeça e deitava lá sangue. Sangue da boca, sangue dos pulmões, sangue que lhe passou pelo corpo todo. O seu corpo de marteleiro, gasto e cansado, e só com 30 anos. Já trabalhei na caniçada. E agora? Eu digo o resto. Quer ir para a terra. Com a mulher e os filhos, curar ou morrer, e não tem dinheiro para a viagem. Quanto valem os seus pulmões? Ninguém compra os pulmões do António. Ele ajudou a fazer o conforto de muitos lares. Ele ajudou a fazer o lucro de algumas companhias. Levantem-se. Tirem o chapéu. É o António que passa. Só quem via aquilo via a miséria que existia. Nós estamos, ao falar disto, estamos a falar dos primórdios da segurança social. Não havia nada. E as pessoas apareciam lá e contraíam doenças e alguém tinha que os assistir, quase sempre até à morte, ou até os levar para a família, para as suas terras. Quem era esse homem que cabeçava um grupo de pessoas com seus colaboradores? Era o Padre Telmo. Uma das primeiras coisas que fez foi criar a Conferência de São Vicente de Paula. Ele, juntamente com outros dirigentes, nomeadamente o engenheiro Brás de Oliveira, seu grande amigo, que mais tarde o levou para Cambamba. O meu pai também pertencia, era o Brás de Oliveira. A minha mãe também fazia sopas, faziam vestiditos, roupinhas. E depois o Padre Telmo fazia o resto. E o Padre Telmo ajudou a que esta gente diferenciada das suas origens, dos seus costumes, das suas terras, criasse uma comunidade com identificação própria. O Padre Telmo, nas barragens, era um amigo. Ele conjugava as dimensões religiosa e humana. E ele era acarinhado e ele era respeitado por toda a gente, desde o homem mais humilde que andava com a vassoura a varrer a oficina, até o engenheiro Rodrigues, o pai da Nilu, de quem eram muitíssimo amigos, de uma intimidade enorme. E o meu pai é que comunicava muito com ele, e a minha mãe, que era uma pessoa que, pode ser, ele considerava a minha mãe dele, apesar da mãe dele ir passar umas temporadas lá à casa. Quando era na altura da Páscoa, a minha mãe ia para lá fazer comer aos do compasso, que andavam com o compasso e tal. Ia lá levar-lhe coisas, desde roupa até outras coisas, e aquilo era imediatamente distribuído. E depois diz a minha mãe, chegou lá e disse assim, olha, estava a contar trazer uns ovinhos, porque davam muitos ovos nas aldeias. E os do compasso levavam umas cestas para recolher aquelas coisas todas para o padre. E as cestas chegaram vazias. Toda a gente lhe dava, mas ele chegava à casa da frente, via que precisava, deixava. Chegava a outra, voltava a deixar. E depois a minha mãe diz, era para trazer uns ovinhos. Mas ele deu-os todos, nenhum que levou para casa. E o resto, despachava logo tudo. Às 3 da tarde, o seu Padre Telmo já comeu, porque ele ia comer à pousada. E ele não tinha comido, porque dava as senhas a outra pessoa qualquer, um necessitado. E um dia ele deu as calças, em pleno inverno.
e andava de batina. E a mãe no domingo seguinte foi lá e ralhou imenso com ele. Oh, Pé, não pode ser, Telmo, não pode ser. A minha mãe nunca se aborrecia com ele. Nunca, nunca, nunca. A minha mãe adorava aquele filho. Muito, muito distraído, porque ele até, engraçado, contou-nos, porque ele tinha aquela égua e costumava dar-lhe beber, quando andava naqueles caminhitos, havia lá um tanquezito onde ele costumava dar beber à égua. E o mais engraçado é que um dia até nos contou a rir, que ele achava piada às coisas que fazia. Era ao mesmo tempo muito humorista, não é? E contou à minha mãe tudo que um dia já tinha uma lambretazita e parou no tanque para dar a beber à lambreta. E um dia, numa curva ali da Estrada Nacional, que ia para Picote, teve uma derrapagem no Arião e caiu e partiu um braço. Foi conduzido aos serviços médicos onde eu me encontrava e eu verifiquei que se tratava de uma situação com alguma gravidade e que teria de o enviar para o Porto para ser tratado a essa fratura. Mas para lhe fechar a fratura, tinha de lhe tirar o casaco. E como constava que ele só tinha aquela roupa, não tinha mais roupa, eu perguntei-lhe se lhe podia cortar o casaco. E ele disse: corta à vontade. Se não tiver eu, tenho os meus amigos. Eu, como sabia que ele não tinha, acabei por lhe descoser o casaco pela costura. E depois os engenheiros eram muito amigos dele. Não podemos deixar andar o Pato Telmo com a motorizada. Compraram-lhe um carro da barragem, não é? Compraram-lhe um carro e depois deslocava-se, ia para uns lados e para outros, de carro, a levar os doentes, porque havia muitos necessitados e nos poupava levá-los aqui e além. 21 de setembro de 1958. Hoje foi a bênção da capela. Uns dizem que é simples, outros dizem que é muito complicada. Para mim, é a tua casa, Senhor. De pedra, de tijolo, de cimento, de colmo, tanto me dá. É a tua casa, Senhor. Poucos gostam da tua imagem, que tens calos nos pés, que tens rugas na barriga, que tens a cara muito dura, que és o Cristo magrinho da FNAT. Tem sentido chamar-lhe o Cristo da FNAT, dado que aqueles que lá iam comer, especialmente os do Topo Norte, que eram os indiferenciados, que eram descarregados nas básculas dos Euclides, era tudo gente esquelética, não é? Tem sentido isso. E foi assim que, algum tempo depois, publicou o Lou e as Estrelas. Acho que é, sobretudo, de uma sensibilidade extraordinária. Consegue dizer, no mínimo de palavras, uma mensagem muito rica e muito forte. O Lou e as Estrelas não era mais do que uma agenda própria, onde ele ia escrevendo consigo ia acontecendo. Entretanto, ele mostrou ao meu pai umas fotografias daquelas crianças, daquela gente, daquelas barracas, e nessa altura, que era no tempo de Salazar e da PIDE, o meu pai aconselhou a não pôr as fotografias, mas sim lembrou-se da filha, de mim, para eu ilustrar o livro. Eu, cada vez que li aquele livro, quase vinham sempre as lágrimas aos olhos. Eu fui criado na barragem de Idanha Nova. E como o padre Telmo era capelão das barragens lá de cima, o simples facto desta coincidência, que era uma criança, não é? Chamou a atenção o padre Telmo. Depois eu apaixonei-me por aquele livro. Apaixonei-me, uma coisa maravilhosa. E no encanto do brilho da literatura e da poesia encantou-me e descobri a alma de um cantor das belezas de Deus, lá nas barragens. Quando vi o padre Telmo passados anos, eu senti que era a pessoa que a conhecia de muito tempo, não é? Não nunca o ter visto, não. Foi pena que não pudesse circular como era devido, na altura, porque a PIDE não deixou.
E eu, nessa altura, escrevia já para o jornal de Porto Alegre, da Diocese, e a Vara de Censura me cortou quando eu fazia referência ao livro. São muito realistas. Aquilo é a tradução rigorosa da realidade. Eu vos bendigo, tabernas de Portugal, única consolação dos trabalhadores. Coisas destas não se podiam publicar. Pá. E ele publicou isso. Tiraram os livros todos e constou-se cá que tinha sido preso. E foi muita pena, porque foi de facto um livrinho que também a mim e se calhar a muita gente marcou muito, marcou muito, fez pensar. Eu nunca mais vi nenhum. Nunca mais vi nenhum. Poucos já, poucos. Engraçado. É. Ainda na barragem de Picote, organizou colónias de férias para as crianças mais desfavorecidas. E é provável que se tenha inspirado em certo jornal que lia desde o tempo de seminário. O Lodo e as Estrelas é um monumento perene. Vai hoje na 3ª edição. Quando a primeira foi lançada, em finais de junho de 60, já o seu autor se encontrava longe. Partira 3 meses antes, em 22 de março. Vou para Cambambe, para a barragem de Angola, com o engenheiro Vaz de Oliveira. Ele, a companhia, a Sonef, nunca pensou num capelão. Mas o engenheiro Vaz de Oliveira disse: só aceito se me autorizarem a levar o Padre Telmo comigo. Com que a empresa teve que ter mesmo um capelão. A primeira imagem que tenho do Padre Telmo é de Cambambe, em 1961, tinha eu 7 anos. O Padre Telmo que encontrei em Cambambe, naquelas cerca de 2 horas estive com ele, era o mesmo Padre Telmo de cá. É, mas eu fui-me adaptando pouco a pouco. Com aquela multidão de operários, fizemos uma capela lá de Capim, lá na barragem. As pessoas também foram-se adaptando a mim, os brancos, porque havia 3.000 operários portugueses. Muito ternurento, muito acolhedor, porque nós corríamos para ele sempre que o víamos. Comprei gramáticas, comprei os livros todos para Cambambe, quando fui para Cambambe. Bem, vou aprender o quimbundo, senão não faço nada. Mas depois, um falava o quimbundo, outro o quioco, eram os operários, não é? Outro falava o umbundo lá de Nova Lisboa, não é? De Uambo. Os operários falavam português. Parecia a Torre de Babel. A Torre de Babel. Epa, arrumei a gramática, não estudei mais. Eu tenho ideia que a casa dela era um pré-fabricado. Vivia depois numa casa de madeira. Aquelas casas de madeira bem feitas, não é? E lá tinha a capelinha, onde as pessoas iam à missa. Ele era médica lá no hospital, juntamente com o marido, que foi o Orlando Albuquerque, que tem muitos livros. Lara era uma pessoa inteligente, inteligentíssima, não é? E amiga, não é? Quando eu recebi uma imagem de Nossa Senhora lá, em Cambambe. Fomos esperar a imagem à beira da... Fizemos uma pequena sessão, onde a Alda Lara fez o discurso, com que velámos-la toda a noite na minha casa. Sim, foi um funeral com muita gente, não é? E foi no cemitério do Dondo, ficou sepultada no cemitério do Dondo. Depois foi transferida, creio que, para Benguela. Eu cheguei a conhecer um leproso que tinha se criado de pequenino lá. Com o Padre Telmo um dia passamos por lá e ele cumprimentou e tal. Foi um projeto, eu não sei quanto tempo
Não tenho muita informação, mas foi um projeto sério, porque aquela construção, de facto, é uma construção forte, se vê desde longe, não é? Na ida para Luanda passávamos sempre na leprosaria. Levávamos o sabão, levávamos mercearia, medicamentos, porque o Padre Telmo já sabia o que era preciso. Era uma aldeia com assistência médica, com água, com tudo, quer dizer, e foi tudo construído, foi tudo levantado com o ordenado que ele tinha, que ele ganhava nas barragens. Era gente com só metade da cara, outros sem orelhas, outros sem mãos, outros sem pés, sem dedos dos pés. Ai, aquilo me tinha uma impressão, meu Deus. E a primeira vez que eu entrei, fiquei tão chocado com aquelas caras esburacadas, aqueles dedos assim meio... que tive até receio de me encostar às pessoas, não é? O Padre Telmo chega lá, as pessoas vão a correr, começam a beijá-lo e a abraçá-lo. Quando o viram, nós íamos a subir, aquilo era num alto, íamos a subir com a carrinha, eles deram conta que era o Padre Telmo, estavam todos a dançar e a cantar, tudo a correr, a ter com ele, todos contentes. Ficava tão feliz quando ele lá ia. Ele ia lá de vez em quando. Ele deixou a barragem de Cambambe para vir para a nossa obra. Nessa altura foi o Padre Carlos e o Padre Horácio foram fazer uma visita, estiveram em Cambambe. E na despedida eu disse ao Padre Carlos: se eu vos bater à porta um dia desses, o que é que me fazes? Já nas escadas se nos bater à porta, abrimos a porta. Quando quiser, apareça. Pronto. Não sei nada que o Padre Telmo tenha ido para a obra da rua, não sei nada. Achei perfeitamente da coincidência, do pensamento, da doação, da entrega total dele. Foi muito simples. Quando eu estava no seminário, tinha um colega que tinha uma irmã e a irmã levava-lhe o gaiato todos os 15 dias. Era naquele tempo em que as frases do Padre Américo retumbavam e ele sublinhava-me aquelas frases e metia por debaixo da porta do meu quarto, com que eu li ao gaiato todos os 15 dias. E foram imagens e ideias como ficaram, não é? Depois marquei com eles o dia da minha ida. Nem foi preciso bater à porta. E daí, pronto, ele só esteve aqui um ano para se adaptar e para dar assim um ano, quer dizer, um bocado de um... Foi um estágio, corri as casas todas, foi um estágio na obra, não é? No fim a obra resolveu fazer uma casa em Benguela e outra em Malange. Fui eu que fui para Malange, com 10 rapazes. Com 10 rapazes. O Fernando tinha acabado de casar e foi o casal comigo também. Os meus pais foram daqui, um dia depois de se casarem, acompanharam o Padre Telmo na viagem para Angola. Casámos a 8 de setembro aqui, na Capela Paço Sousa, e dia 2 de novembro embarcamos do Rita Maria para Angola. E acho que é daí que vem também a admiração que o Padre Telmo tem pelos meus pais, neste momento pela minha mãe. Muita preocupação com ela desde que ela ficou viúva. Foi o grupo de Malange e de Benguela, fomos todos juntos no mesmo barco. E chegámos no 14 de novembro a Luanda, desembarcámos. Fomos 8 pessoas num carro para Malange. O Padre Telmo foi com os mais pequenitos num carro que levámos daqui. Aquilo foi uma viagem horrível, cheia de buracos, não havia alcatrão ainda na estrada, até Malange. E os outros mais velhos fomos de comboio, fomos às 8 horas da manhã e chegámos às 8 horas da noite, não é? Por lá de comboio, por ali fora. Era uma quinta, uma fazenda abandonada já há 13 anos. Era tudo mato. Não me recordo bem, começámos a cortá-lo, não é? E a queimá-lo. O Padre Telmo dizia que é que vai ser a nossa fazenda,
Vamos construir aqui casas para vivermos, mas para já ficamos na cidade, no lar. Fomos muito bem recebidos, tudo que dizia respeito ao Padre Telmo, nós ainda nem sequer, bastava dizer que era do Gaiato, que era do Padre Telmo, que pronto, já era um testemunho. Iam e vinham todos os dias para trabalhar, começaram a deitar o mato tudo abaixo, a limpar, até começaram as obras. Foram 2 pedreiros daqui de Portugal. Os pedreiros começaram a trabalhar, arranjámos lá trabalhadores também. Restaurou-se aquelas cobatas que lá existiam e começámos a viver lá. Sim, foi crescendo, fomos construindo casa após casa, a capela, as oficinas. Tinham lá a escola dentro, não iam para a escola para a cidade. Só quando começava o primeiro ano é que iam para a escola. Mas ia a caminhonete todos iam levar e buscar. Era sempre aquilo. Iam todos em cima. Era uma Toyota. Recordais-vos da casa-mãe? Foi o Padre Batista. A casa-mãe foi desenhada toda por ele. Quando a casa-mãe ficou pronta, já eu vim para o Colombochito. Já trazia a velinha e a sonzinha. Pequenina. Portanto, nós crescemos no meio deles. Começaram a entrar rapazes. Foram aparecendo naturalmente, não é? O primeiro que entrou, angolano, foram os soldados que me trouxeram. Já com a farda de alferes, pequenito. Os soldados recolheram-nos lá nas matas, sem ninguém, e trouxeram. Esteve lá. Foi o nosso primeiro gaiato. André. Hoje pertence à Polícia Judiciária. O André e o Tonito Mijão. Não há aí uma fotografia de um que tinha uma coisa na cabeça, uma concha na cabeça, porque ele tinha 2 balas na cabeça, mas não podia ser operado. E começaram cada vez a entrar mais. Os outros depois foram entrando conforme as necessidades. A obra começou a ser conhecida. Realmente as irmãs é que tinham mais contacto com o povo, as irmãs religiosas. Ai, o menino só está com a avó já está velhinha e tal. Pronto, vai. Foi assim. Depois começaram a entrar, até que chegou a 120, mais tarde chegou a 150. Tinha ali pessoas de todas as raças, ele não olhava a isso, é preciso que fossem necessitados, não é? Era o Padre Telmo que os contactos que tinha pela cidade, Luanda, vinham de todo lado. Eu passava ali quase todos os dias, sim, dia não é? Porque de Lombo para Malém tinha que passar mesmo à porta do Gaiato. E cada vez que lá passava, via aquilo sempre em obras. O Padre Telmo era para tudo. Tinha que angariar tudo. Ia a Luanda, arranjar coisas, ia para Malém todos os dias. Ele não parava. Tinha mesmo que ser, não é? Aquilo foi tempos difíceis. Falta de dinheiro. Chegavam ao sábado para pagar aos trabalhadores, não tinham dinheiro, viam-se aflitos. A Casa do Gaiato de Angola tinha um largo grande no centro, que tinha a igreja em cima, e um largo com o cruzeiro no centro. E tenho a imagem, de volta e meia, o Padre Telmo, quando tinha algum problema para discutir ou alguma coisa para resolver, chamava pelo meu pai. E o Fernando Dias, recordais-vos do Fernando? Dava a escola de manhã, até à 1, das 8 à 1, de tarde ia para o escritório, fazia a escrita da casa, e ia jantar e depois ia laborar para os campos, até à meia-noite. Ao princípio era assim. Era o que fazia a escrituração, que pagava, era o meu braço direito, não é? E nós, como crianças, achávamos piada, porque eles punham-se os dois a fazer quilómetros para cima, para baixo, a conversar, falavam, esqueciam-se do tempo completamente. Ó, só Padre Telmo, temos dinheiro que chega para pagar. Ih, caramba! Já não sei bem como é que me desenrascava, mas tínhamos que nos desenrascar, não é? Eu, desde miúdo, sempre me lembro do Padre Telmo, não é? De maneira que ele muitas vezes visitava a nossa casa, o meu pai tinha uma consideração toda a ordem sobre o Padre Telmo, ajudava sempre naquilo que era possível ajudar, não é? Havia lá o Santos Pinto, em Malém também ajudava. Vários casais, mas não eram muitos. O Padre Telmo em Malém era uma referência para toda a cidade, não é? Não havia ninguém que não conhecesse o Padre Telmo e
enfim, que eu ajudasse quando era possível. Era mais Luanda, o Padre Telmo espalhava-se mais para Luanda e dava-lhe muita coisa em Luanda, porque ele pedia, não é? Andava a pedir de casa em casa. Lá dava umas coisinhas, lá ia com o caminhão e levava. Era assim que ele conseguia. O Padre Telmo consegue, não é? Ele consegue tudo. Um dava material, o outro ajudava aqui, o outro ajudava acolá, e as coisas foram-se fazendo. Fome nunca se passou. Não havia fartura, por exemplo, de carne, não havia fartura. Aquilo era 8 quilos de carne para 120 rapazes, já pode ver. E dividir metade ao meio-dia e metade à noite. Quando faltava carne, eu ia à caça, por aí fora. Também iam caçar, de noite. O Padre Telmo só me dizia, não é que não temos carne. Nós não tínhamos frigoríficos, nós tínhamos, a peça que eu caçasse, se caçasse, não é? Que às vezes viam os olhos, atiravam um tiro e saía-me um gato bravo, não é? Quando havia caça era uma fartura de carne lá em casa. Veado, corça. Mas caçava, porque foi ele quem me meteu a caça na cabeça, não é? Uma vez o Toninho estava muito cansado na caça, sentou-se num tronco que estava na rua, na picada. Quando deu conta era uma cobra, daquelas grossas, e ele sentado em cima dela. Quando deu conta fugiu, só parou em casa. Não quis saber de trazer caça nem nada, foi embora a correr. Foi uma risota, o Padre Telmo ria-se tanto a gozar com ele. Jornal O Gaiato, abril de 1969, 6 anos envolvidos sobre a chegada ao Culamuchito. Um amigo nosso do Dondo ofereceu-nos uma geleira a petróleo. Foi muito bom porque nós ainda não temos eletricidade e por isso faz-nos muito jeito. Numa casa daquelas não podíamos continuar com velas e com os carros a alumiar o refeitório para jantar. Não, era tudo. Ferros a carvão, passar a roupa a carvão, velas, candeias, Petromax. Jornal Angola Norte, agosto de 1969. A campanha para a angariação de fundos para a eletrificação da Casa do Gaiato, aberta nas colunas do nosso jornal e secundada pelo Rádio Clube de Malange, terminou ontem com a realização do anunciado cortejo de ofrendas, que constituiu uma demonstração inequívoca da vitalidade e generosidade do povo de Malange. Anteontem à tarde, o Sr. António Vilela de Matos, homem-chave da iniciativa, veio trazer-nos a lista final dos donativos recebidos em dinheiro. O projeto foi pôr luz na Casa do Gaiato de Malange sem custos para o Padre Telmo. Iam de carro, a nossa casa fica a 10 km, e com tratores, com carros, levando coisas, não é? O Sr. Vilela de Matos pediu para que a gente representasse a caravana, fôssemos nós à frente. Eu disse ao Sr. Vilela, então nós levamos o trator, que é a nossa arma de trabalho, é o trator. Foi a cidade em peso até a nossa casa, com tratores, trator de madeira, trator, e com valores avultados para pagar a energia, pagar os postos e trazer a energia de Malange. E o que valeu foi o governador de Malange, que era amigo do Padre Telmo, e ajudou a pô-la lá, senão não se conseguia. E estivemos anos sem pagar luz, porque ele não levava nada. Foram muito bons, os portugueses foram muito bons para nós. Então um dava-nos uma vaca, outros um boi e tal, e fomos também juntando o nosso gado, não é? E quando não dava, a gente também trabalhava, fazíamos tudo por tudo para angariar alguma através do tabaco, do café, do algodão, do girassol e milho. Tínhamos porcos, tínhamos uma casa agrícola, não é? Lá ia o Padre Telmo e o rapaz vender as coisas e levar a hortaliça para vender para a cidade. Chegou a ser quase autossuficiente, não é? O nosso trabalho, a agricultura e os donativos. Conseguia tudo com muita paciência, com muita dificuldade. Fizemos espetáculos, percorríamos todos os anos as cidades do norte de Angola. Arranjamos um conjunto que tocava muito bem. E pronto. E eu julgo também o pessoal que ele preparou lá, os gaiatos tiveram muita
muita contribuição nisso, porque a educação que eles levaram, a preparação profissional, nós víamos que realmente os gaiatos, quando saíam, traziam já uma preparação muito boa e mentes abertas até, e por isso muitos decidiram ficar lá. E eles próprios ajudaram na construção das casas. Nós tínhamos colegas que depois acabaram por ficar a morar no Gaiato. Mas sempre com falta de dinheiro, sempre, com muita falta. E tinha uma lagoa que inicialmente aquilo era mais um lago, enfim, maltratado, digamos assim, sem qualquer cuidados. Estava tudo por limpar, tudo cheio de erva, de coisa. Depois o patrão me pôs os rapazes, os grandes, a dar uma limpeza, as ervas todas, ficou bonita. E agora não, agora é uma lagoa aprazível onde os senhores de Malém, as famílias aproveitavam e iam visitar o Gaiato. E tinha uma zona de piqueniques, portanto aquilo estava completamente diferente. Ao domingo à tarde iam lá muita gente dar a volta e alguns paravam e falavam com o patel, muitos. Na organização da Mocidade Portuguesa, geralmente, algum acontecimento, como por exemplo acampamentos e tudo, optávamos sempre para ir para o Gaiato. Com a malta jovem, toda a gente gostava do Padre Telmo, não é? De maneira que o Gaiato estava sempre cheio de juventude, não é? Notava-se ali um carinho qualquer naquela aldeia. Ao ponto até do casamento do meu irmão mais velho ter sido feito no Gaiato. Foi lá na igreja do Gaiato. Os próprios gaiatos, a gente não se apercebia que eram gaiatos, principalmente aqueles gaiatos que já eram adultos, e não se apercebia que eram gaiatos, eles precisavam de dizer que eram gaiatos, porque a gente não se apercebia. Julgo que sim, eu tenho a ideia que também de Malém iam lá fazer casamentos. Para a lagoa que nós lá tínhamos, fiz 2 barcos. Aquilo era bom para os miúdos tomar banho, para andarem de barquinho, era uma maravilha para eles. Era a nossa distração e era a distração das pessoas que lá iam no fim de semana, aos domingos, aos sábados e tudo, iam para lá e gostavam de andar de barco. Lembro que eu estive quase para morrer afogada lá. Caí lá dentro uma vez que estava eu, a minha irmã mais velha, e o meu pai salvou-me. Depois subi por ali acima toda molhada, os miúdos do Gaiato a gozar comigo, entre aspas, a brincar. Todos os dias levantava-me cedo, ia para a lagoa dar uma voltinha, fazer a minha ginástica, dar a minha voltinha de barco e depois é que ia para o trabalho. Fazendas particulares e tudo, não tinha aquela estrutura, aquela organização. Eu penso que ele viveu de uma forma muito peculiar aquela mensagem do Padre Américo. A mãe natureza é que é a grande educadora. Quando nós olhávamos lá para baixo para os campos, víamos os campos plantados, aquelas coisas todas. Os rapazes mal sentiam o trabalhar do nosso da Toyota, diziam logo: Toyota, olha o Patelmo, Toyota. Toda a gente ia ao encontro do Patelmo à entrada da casa. Exatamente como quando a gente fazia com o pai Aberco. Nunca ouvi ninguém falar mal do Gaiato. Eu nunca vi ninguém falar mal do Gaiato. Nunca. Setembro 1974. Multidões de nativos fogem todos os dias de Luanda porque não querem a guerra nem a violência. Milhares de famílias brancas vivem com medo ou incerteza porque também não. Que vagalhão misterioso e fatídico nos arrasta. Que foi muito pior a situação em Malenge, nas regiões de Malenge. Portanto, Malenge foi uma das cidades mais martirizadas na guerra antes da independência, não é? Logo antes da independência. De maneira que todos os partidos pretendiam gerir a cidade, tomar conta da cidade. E a cidade foi tomada por várias vezes, ou por um partido ou por outro. A única escapatória era para a nossa casa, a 10 quilómetros da cidade. Aliás, na última fuga de Malenge, grande parte da população refugiou-se no Gaiato. De facto, foi doloroso, não é? Doloroso. Algumas delas foram para o avião, já não conseguiram ir para o avião. O meu irmão, por exemplo, foi um deles. Acabaram por não poder sair por uma parte da cidade e saíram para o lado do Gaiato. Estivemos lá durante 8 dias, 200 pessoas na nossa casa, 200 refugiados. Estivemos à espera que toda a gente saísse da nossa casa.
toda a massa, tudo que tínhamos na despensa foi tudo. 200 pessoas ali a comer. Depois foram retirados pelo exército daí. Foram lá buscá-los. Foi um helicóptero que aterrou no nosso campo, levou toda aquela gente que estava de Malange. E já está tudo e tal, lá o comandante lá. Não, ainda está ali o senhor padre. Ah, mas eu não vou, eu fico aqui. O senhor fica, o senhor vai morrer. O senhor... Ele para mim, não interessa, podem ir em paz. O helicóptero levantou e foi. Não é qualquer pessoa que aguenta o barco numa fase daquelas. Os portugueses foram todos ter ao quartel e dali foram em colunas para o Uambo. Do Uambo foram para Luanda, de Luanda, aviões. O Estado português pôs aviões para os pôr em Portugal. Os únicos que ficaram em Malange foi padres e freiras, mais nada. Padre Telmo continua. Os rapazes. Ficou o Quim comigo, conheceste o Quim Rocinho. Tinha feito como os outros, tinha abandonado aquilo. Foi um período um pouco difícil, porque começaram a roubar, começaram a assaltar o gado, foram numa noite, levaram os porcos todos. E ele consegue manter a obra com alguns danos, logicamente, porque faltou-lhe muita coisa naqueles tempos, não é? Setembro de 1975. Até o sol, ao despedir-se, ficou polido e triste. Na cidade fantasma não há vida, nem um choro de criança. Os buracos das portas arrombadas e montras partidas são fontes de desolação. Tudo invadido pela fúria do saque. Os mortos esperam sepultura. A gente viu muitos corpos pela cidade, não é? Uns cortados à katana, outros tiros, ainda muito europeu. Foi o saque da cidade nessa altura. O saque da cidade foi qualquer coisa de terrível, não é? Nem havia onde se comprar nem nada, porque a cidade já estava completamente toda saqueada e tudo. Nem havia gás, nem eletricidade, não havia nada. Inclusivamente a floresta que estava à volta dele, que era uma floresta de eucaliptos que desapareceu completamente. Foram 2.000 hectares de eucaliptos que cortaram. A maneira que ele ficou ali. De verdade. Algumas pessoas passavam mesmo fome porque não tinham onde ir a buscar a mandioca. No dia em que eu estava a chegar a Malange, rebentou outra guerra. Só houve morteiros e tudo. Foi a coragem dele ter continuado a obra naquela fase difícil que eu conheço bem, porque eu só vim em 77. A gente mentaliza-se depois, começa a ouvir os tiros de todo lado, a gente vai-se mentalizando. Toda a gente fugiu e eu não sabia o que havia de fazer, porque tinha vindo de uma região com guerra e chegar ali assistir outra vez aquilo. Foi quando olhei uma entrada da capela. Dirigi-me lá dentro e estava o padre Telmo de joelhos a rezar, eu sem saber o que havia de fazer, dirigi-me ao colo dele e ele amparou-me. A minha vida começou no fundo nesse dia, de onde ele ia eu tinha que ir, ele estava às vezes a escrever, eu tinha que estar ou em cima do colo dele, às vezes não deixava escrever, tinha que estar sempre à procura de algum roçado. Realmente é preciso ter uma coragem muito grande e principalmente como é que eu ia dizer, uma força interior, de bem fazer, por exemplo, ao outro. Dezembro de 1976. Trouxe para a sala de curativos, onde faço de médico improvisado, um saco de leite. Quando são bebés, vou ao saco. Maravilhas. Leitinho. Foi um período de início bastante difícil. Difícil na parte de sobrevivência, porque o respeito para com o Padre Telmo, tanto os militares que não o conheciam como aqueles que o conheciam, que inclusive todos os que andavam ali armados, toda a gente conhecia a nossa casa e o Padre Telmo, fiquei com o Padre Telmo, até nos vir embora, não é? Até tomarem definitivamente a nossa casa. Maio de 1979. Sim,
Já não é a nossa casa do gaiato. É a escola provisória com os serviços de educação a tomar conta. Não tenha pena. Nada se perdeu. Estamos nós, disse-me há dias uma Machinde. Consolador. As coisas materiais de que nos rodeamos não têm interesse. Os rapazes estiveram no princípio delas e eram o fim. Viemos com alguns rapazes que já têm 18 anos, a educação entre os 5 e os 18 pertence só ao Estado, ocupar uma fazenda abandonada, a Carianga. Trouxemos o Cruzeiro de Pedra, que foi, durante anos, um sinal de Cristo no centro da nossa aldeia. Numa manhã de sol, voltarão os gaiatos. Carregaremos de novo o Cruzeiro de Pedra a caminho da nossa aldeia. E aí é que ele começou a tentar, a preparar-se então a tal fazenda da Carianga. Fica já à beira do Lombe. Mas mais cá para baixo, claro. Já entre o Quéçua e o Lombe. Arranjamos um gerador de uns trapistas que nos ofereceram porque tiveram que se retirar do Lombe porque também não estavam em segurança. Eu fui para a casa do gaiato com 3 anos, até receberem a obra da rua, portanto em 79. Porque eu depois fui transferido por uma outra região de lá de Malange, que era o Quéçua, eu e alguns. E os refugiados vinham 100 quilómetros a pé ter com o Padre Luís. O Padre Telmo, entretanto, conseguiu ir para uma fazenda que era da Carianga, levou alguns mais velhos e nós, ao fim de semana, íamos lá visitá-lo e estar um bocado com ele, porque nós também tínhamos dificuldades, não tínhamos coisas para comer e ele esteve sempre ligado a nós. Já nos tinham tirado a casa nessa altura. Tinham nacionalizado a nossa casa. Nacionalizaram a casa e eu, como estava disponível, tinha o jipe, levava ao Padre Luís carregamentos de fuba, medicamentos, leite, da Caritas. Ele veio como diretor quando acabou a África, não é? Em 80. Eles vieram todos para cá. Veio o Padre Manel, veio o Padre Telmo, veio tudo. E ele foi nomeado diretor, não é? Talvez é um dos padres que eu me recordo que nunca lhe puseram defeito. É verdade. Pronto, daquela malta que eu conheço. Sabia lidar com a gente. Roubavam, não rouparia, o Padre Telmo não castigava, obrigava os mais velhos a deixar os armários abertos. Mas deve ser dos únicos padres que nunca lhe puseram defeitos. É verdade, é curioso. O Padre Telmo, os castigos eram os armários abertos, não havia chaves. Tudo aberto. Tudo aberto. É estar a meter graxa, porque há um termo gaiato que diz estás-mas a meter chono e não sei o quê, mas não é nada disso. É o que é, é o que é. Muitas coisas que estão por aí fora, calcetarias e coisas, tudo deve-se a ele, não é? Nessa altura estava ele aqui, e estava o Padre Abel e o Padre Moura. E o Padre Manuel António. Acho que há poucos como ele, nem sei a quem não comparar. Realmente ele é uma pessoa... Tem os seus lados quando se chateia. Quando os miúdos descarrilavam e faziam assim alguma coisa que o magoava, ele ficava mesmo, era mesmo reação de pai. Quando virava o capacete também era difícil. Ele tinha que se zangar também, não é? Tinha que fazer essas coisas, senão eles abusavam. Quando houve aqui os cursos de serralheiros, quando vieram os gaiatos de Tujal, isto em 85, 86, e houve aqui assim uma fase má de gaiatos, pronto, que era assim um bocado difícil, o Padre Telmo nessa altura teve que se impor. Zangava-se às vezes Ele teve um problema com o rapaz, lhe deu uns berros ao rapaz, e eu fiquei até impressionado, não é? Por o Padre Telmo ficou muito enervado, não é? Fez alguma coisa, um rapazito que tinha 14 anos. Passava, aquilo era meia hora, ao fim já estava a rir e bem disposto. Passa, muito rápido. Depois assim já está a pedir desculpa. Passado um dia, me encontrei ao Padre Telmo a pedir desculpas a um miúdo de 14 anos. Pedir desculpas. O Padre Telmo naquela altura tinha 80 anos, a um rapaz de 14 anos
pedirle disculpas por un erro que o rapaz tiña cometido, por haberle, si le había ofendido, si não havia tido boas palavras para com ele, desculpándose de coração. É uma pessoa que sabe cativar os rapazes. É um dom que ele tem. Consegue captar os rapazes e deixa-nos à vontade, quer dizer, com o Padre Telmo a gente pode falar à vontade. Não é autoritário, não é uma autoridade sim, mas uma autoridade que não precisa de dizer que o é. Muito amigo de todos, mesmo aqueles que se portavam mal, ele falava com eles a sós, fazia-lhe ver o que era a vida. O que mais irrita é a mentira. A mentira, uma mentira. Oh, não. Se a pessoa mentir, ele sabe que a pessoa está a mentir. Começa a olhar para a pessoa, confessar a verdade. Uma mentira não pode. Não pode com as mentiras, não pode. É um homem capaz de acolher, de facto, de uma forma muito particular, como poucos, não é? Os outros. Independentemente de quem é que essas pessoas representam, mesmo para ele, não é? Portanto, uma capacidade realmente de acolhimento invulgar. Ele foi me visitar no Júlio Diniz, no Porto. Penso que veio assim com 2 botões de rosas brancas, que ainda eu tenho. Para ela, aquilo foi uma marca que hoje é uma amizade que quando ele cá vem, a primeira casa de onde tem que ir é a nossa casa. É verdade. Ngananzambe, sabe o que é Ngananzambe? É Deus em cima e ele na terra. Também uma capacidade também fora do comum de doação e de generosidade. Ele pensa mais no bem dos outros. Se vir as outras pessoas felizes, ele está bem. Eu recordo-me que nessa altura também que andava com dificuldades, uma ocasião ele chegou à noite e bateu-me à porta. Bateu-me à porta, fiquei assim preocupado e venho à janela, era o Padre Telmo. Veio-me perguntar se estava tudo bem. Olha, só para saber se está tudo bem e se os miúdos estão todos bem. Tá, estamos todos bem, Sr. Padre, estamos. Pronto, então ele continuou, com certeza que foi ver outros rapazes, mas aquilo caiu-me bem. O Padre Telmo não desfazendo dos outros. Acho que cada pessoa gosta de quem gosta, mas o Padre Telmo eu costumo dizer lá fora que o Gaiato é o meu pai e a minha mãe. E o Padre Telmo faz parte do meu pai. Olha, o Padre Telmo para mim é um pai. É um pai porque o Padre Telmo me ajudou nos momentos mais difíceis da minha vida. Pois, não me senti com forças, não é? Aguentei os 7 anos, ao cabo de 5 anos foram eleições, voltaram a eleger-me. Com que depois fiquei assim um pouco, talvez, esgotado, não é? Também a minha vocação não era ser diretor da obra da rua, não é? E foi de férias, uns tempos. Então e o senhor vai para onde? Também não te digo. E despedimos-nos. Escrevi uma carta, mandei uma carta pelo monge de Sindover e pelo Dom Gabriel de Sousa. Ele é que me indicou o lugar para onde havia de ir, lá para Pitões. Falei com o bispo, levei uma credencial do senhor bispo. Eu estava no Gerês, mas ninguém sabia dele. Estava lá no meio do monte, sozinho. Aquilo era um moinho, um barraco, cheio de afuros, cheio de coisa, passava um ribeiro por baixo e ele punha a tarimba dele com uns paus lá pendurados na parede e fazia aí fez a cama dele e coisa, punha para os ratos não comerem o tacho dele, a broa e o pão e as coisas que ele tinha, lá pendurava lá na armação. Lá em Pitões, naquelas aldeias, julgavam que eu estava maluco. Bem, vou ver para o moinho, vai. Este homem deve estar cheio. E então o Padre Telmo regressou, e quando regressou, foi como quando o Pai Américo entrava no portão.
Quando a gente se apercebeu que era ele, toda a gente a correr a abraçá-lo, toda a gente... Foi uma emoção de esperança na obra, na vida, tudo com ele quando chegou. A gente sente-se em família e sente-se bem junto dele. E isso também existia no Calvário, connosco. Estava lá a Teresa e a Lai na altura e eu só ia aos fins de semana. Dirigi-me ao Calvário, onde soube que estava, num período em que estava em Portugal. Porque o Padre Batista estava muito cansado. E realmente a vida do Padre Batista é uma vida, não é qualquer um que aguenta aquilo. É aquela dedicação completa aos doentes, aquele sacrificar-se contínuo, cotidiano pelos doentes. Pude verificar a delicadeza, o carinho com que ele lidava com os doentes. As pessoas apareciam lá a qualquer hora, para ajudá-lo, nunca faltou. E surpreendeu-me o trabalho que ele realizava. Na altura, estava a mudar as pessoas. Quando uma pessoa ama, não vê se ela é feia, se é bonita, se ela é suja, se é limpa. O amor tapa tudo isso. O doente trata do doente, sente-se mais realizado, sente talvez mais felicidade interior, não é? Isto é tudo muito complexo. Nós aprendemos muito com aqueles doentes e é um lugar que nos permite encontrarmos-nos também connosco. O Padre Batista regressou, ele saiu, não é? Depois disso, teve em Miranda, teve um ano em Miranda. Quase um ano. Depois, entretanto, voltou para Malange, que era o que ele queria, não é? Em 92, 91, 92, fui receber a casa de Benguela, receber a nossa casa de Malange. Depois, a seguir, foi o Padre Manuel para Benguela, lá tomar conta da casa. Eu fui para Malange, começar. Quando parece que tudo já ruiu, ele é capaz de recomeçar. Estragaram tudo. Foi mais tarde entregar-lhe outra vez, quando estava tudo de pernas para o ar. Sem portas, sem janelas, levaram tudo. Levaram tudo. Eram só as paredes e o telhado. Os cortes bem arrancaram, pintar tudo da cor do MPLA, por fora as paredes. Dei a percorrer tudo, não encontrei uma palavra feia. Aqui esteve o leão das estepes, aqui esteve o leão da floresta, são apelidos que ele tinha lá na guerra, né? Passaram por lá milhares de soldados, todos lá deixaram a sua escrita. E vandalizaram as casas todas, que ficou sem conserto. Não, começamos pouco a pouco, não é? Fomos admitindo. Fomos admitindo depois alguns rapazes, fomos pondo a agricultura em ordem, assim pouco a pouco. Construiu tudo novo e lá está. Continua. Fim de 92, 93. Foi a guerra mais acelerada entre a UNITA e o MPLA. De uma vez foi lá a UNITA, à nossa casa, eu vinha debaixo da vacaria. Quando cheguei, vejo a aldeia toda rodeada de soldados. Demos-lhe 2 sacos grandes, sacos enormes de medicamentos. Eram todos contentes. Depois começaram a escrever bilhetinhos. Nosso colaborador. Bateu o nosso colaborador. Epá, se o MPLA apanhou um bilhete destes, vem cá e dá-me um tiro. Pá. Como que foi nessa altura que fomos para o seminário. É impossível viver na nossa casa durante aquele tempo. Tivemos a viver lá 3 anos.
Foi quando a UNITA instalou uma peça de artilharia, meteu-a, andavam os aviões por cima, andaram 1 ano e meio a descobrir a peça de artilharia, não foram capazes. Não se via nada de cima, estava escondida. E dali é que alvejavam a cidade, com bombas. Caíam onde calhava, não é? Os nossos rapazes gozavam já com as bombas, habituaram-se. Então, imitavam as bombas. Pum! Eles imitavam nas brincadeiras deles. E os rapacitos estavam dentro, no centro, não é? Estavam as camaradas e no centro metiam os rapacitos para dormir, não é? Escutavam os tiros nas paredes. E os, padre, estamos a ouvir os tiros, não, aqui não há nada, filho, isso está muito longe. E o pai saía da casa para dar a confiança aos rapazes de que aí não estava a acontecer nada. Assustavam aquelas bombas, meteram um susto durante muito tempo. Muitos deles dizem como é possível que um homem possa manter a entereza, não é? A serenidade diante de tanta destruição, de tanto sofrimento, não é? Como é capaz, não é? E arriscar, não é? A própria vida, não é? Em muitos momentos e situações, não é? Então a descrição do padre Telmo sempre é de um homem, de um sentimento de paz, não é? É um homem que em muitos momentos marcava uma atitude, um modo de estar, onde à volta de ele toda era uma loucura, não é? Também lembro do padre, o padre Carlos foi a substituir ao padre Telmo nas férias, não é? E uma das irmãs que estava lá diz, o padre Carlos estava a ver pessoas morrer de fome, morrer da fome, não é? Porque lhes dava uma gota de água com sal, se recuperavam e morriam, não é, da fome. Ver ao padre Carlos chorar e chorar, desconsolado o padre Carlos, porque não aguentava toda essa carga. E o padre Telmo ia procurar alimentos, a Malange, mandavam das Nações Unidas, do Banco Mundial de Alimentos, de avião, com todos esses enfrentamentos militares, não é? Estava a UNITA e ia imperar em luta, e ele ia com o seu carro, sua caminhoneta, ia para Malange sem problemas. É um pai, não é? Não só para os rapazes, mas para aquelas populações que receberam dele o carinho e a ajuda ao longo dos anos, particularmente naqueles anos mais difíceis da Guerra Civil angolana. Portanto, tratam-no como pai. E todas as pessoas que conviveram e estiveram com o padre Telmo têm uma devoção. É devoção, é fascinação, não é? O padre Telmo. Sentem como um pai o padre Telmo. Os sovas mesmo das aldeias, não? Grandes sovas daí, muito reconhecidos. O padre Telmo construiu muitas escolas, não é? Daí das aldeias, não é? Ajudou muito na agricultura, não é? O padre Telmo deixou de fazer trabalhos mesmos da casa por apoiar o povo. O povo passou muita fome, não é? O padre Telmo ia pelas aldeias, não? Dormia em qualquer casa, de adobo, não é? Uma casinha e muitos episódios, não é? De ajuda aos seminários, seminaristas também. Tive um tempo muita relação com o padre Telmo, uma grande admiração. O bispo agora emérito, Dom Luís Maria Sánchez. Dom Luís Maria é uma pessoa que sente uma grande admiração pelo padre Telmo. Viu o padre Telmo um grande conselheiro para ele e para os próprios padres. As reuniões dos padres diocesanos durante muito tempo eram feitas na Casa do Gaiato. Para mim e para todos os africanos, ele é pai africano. Muitas ajudas, o padre Telmo ajuda muita gente. Na escondida, no silêncio, ninguém sabe, não? Que eu, depois de vir para cá, a melhor informação que eu tinha de Malange era ler o Jornal do Gaiato. E pronto, e dali eu entendia qual era a situação, porque ele tinha uma forma muito sutil de escrever, para dar a entender que a situação era mais dramática do que aquilo. É preciso estar muito insensível
para não compreender e não sentir as palavras do Padre Telmo e a vida do Padre Telmo. Porque ele é uma pessoa fantástica, até aí, na forma como escreve. Uma sensibilidade muito forte que nos contagia, através dos livrinhos, contagia-nos muito. Em meia dúzia de palavras nos transmite aquilo que ele efetivamente percepciona da vida. Uma das características é essa. Transmite uma mensagem com muito poucas palavras. Aliás, também nos contactos pessoais também é um bocado assim. Quase escreve como fala, não é? A escrita dele e o falar dele é praticamente o mesmo, não é? O interior dele, que é muito bonito, transparece ali. E a gente fica sensibilizada com a sua alma de poeta. E os poetas são assim, os poetas ficam fascinados, não é? Têm essa capacidade de fascinar-se pelas coisas, não é? Observar, contemplar as coisas, dizer muito, não é? Impressionou-me, assim, sobretudo a beleza e a densidade com que ele escreve de forma poética e nos diz coisas tão importantes. E ao mesmo tempo dizer as verdades, não é? Dizer as verdades, mas dizê-las sem ferir, que eu falo, não é? Sem ferir. Sem ferir as pessoas, não é? E esses livros dele são a continuação dos passos que ele dava há mais de 50 anos quando convivia connosco. São o mesmo homem. A única coisa que mudou nele foi a idade. Estes dois últimos são muito bonitos, não é? Pelo caminho das tipóides, não é? Fala de todas as experiências de lá, não é? O Padre Telmo estava completamente debilitado, não tinha ninguém que o ajudasse. 2006. Estive lá um ano. Naquela altura eram 130, 140. Eu não sei nem como aguentou, Essa casa, eu não sei como está vivo o Padre Telmo, é um milagre. Eu cheguei lá para visitar um padre espanhol e o Padre Telmo me diz, não é? A única ajuda que eu preciso aqui é alguém que fique aqui comigo. E assim fiz. E conseguiu sacar muitas coisas boas de mim, não é? Ajudar-me também a conhecer-me, não é? A enfrentar os problemas, não é? Muita coisa, não é? E ainda hoje estou a aprender, não é? E nesse sentido, o Padre Telmo, comigo, estamos mão a mão, não é? Os dois, nesse trabalho. É uma casa onde se confia em todos os rapazes. Agora mesmo temos 120 e somos uma família que temos que trabalhar e lutar muito para quê? Para criar umas condições para melhorar a formação e a capacitação dos nossos filhos. O Padre Telmo agora é o avô, não é? As crianças gostam dele, brincam com ele e o Padre Telmo desfruta delas, não é? Se calhar o que não desfrutou em outro tempo, não é? Com os batatinhas, os pequeninos, eles se penduram do colo dele depois de terminar a missa. Celebramos a missa todos os dias. Depois de celebrar a missa, alguns rapazes pequeninos vêm mesmo à missa. Estão assim, não é? Depois da missa, é um ou outro ao colo. E os mais velhos, muitos mais velhos, ainda continuam a pedir conselho dele, não é? Qualquer coisa, lhe mandam chamar um casamento, se casa um gaiato, pedem a sua presença, não é? As pessoas gostam de tirar-se fotografia com o Padre Telmo. As instituições todas vão aí, o Padre Telmo. Tem pessoas muito reconhecidas que vão a pedir-lhe conselho. Eu já presenciei isso, pessoas mesmo políticas, não é? Como o Padre Telmo olha uma pessoa e sabe o que lhe está a acontecer, ou sabe o que precisa. Como o Padre Telmo consegue fazer isso? O segredo é a oração. Eu acho que o Padre Telmo está a falar com as pessoas e está a rezar naquela hora pela pessoa. É um homem que medita diante da vida e diante das pessoas. Ele está a falar contigo, mas está a entrar de algum modo em teu pensamento. É um homem que sabe o que há e sabe esquecer o que tem que esquecer das pessoas, para chegar ao encontro com a pessoa. É muito humilde e com a humildade se entra no coração das pessoas.
Mesmo na hierarquia da igreja ele poderia com certeza ter se ingrato, mas nunca me apercebi que tivesse a mínima intenção de se promover. As pessoas quando falam disso, ele tapa os ouvidos, troca de conversa e tal. Sim, ele negava-nos. Quer dizer, eu sei não pela boca dele, porque ele ri-se dessa situação. Ser um monsenhor, ele tem a batina roxa. Deve ser a faixa, sim. O monsenhor acho que tem direito a uma faixa, não é? É natural que ele tenha essa faixa. Deve serlo, não sei. Eu nunca lhe vi vestido de monsenhor. Eu só sei que ele tem a batina roxa e não a quer usar. Claro que ele nem que fosse bispo, nem que fosse papa, seria sempre a mesma pessoa, portanto. É mais que isso. Ele é muito mais que um monsenhor. Para mim, para todos nós, é um pai, não é? É um pai. Eu não tive o gosto de conhecer o pai Telmo na juventude, não é? Eu, quando me encontrei com o padre Telmo, já é um homem de uma idade avançada, não é? Quando falamos, como falamos dele, ao fim de 50 anos, ou mais de 50 anos, é porque ficou alguma coisa daquilo que ele quis transmitir. E eu estou a recolher os frutos do santo, não é? Portanto, sempre falo assim, não? Estou a conviver com um santo que me está a ajudar também a mim em minha caminhada, não é? Também como padre. Eu precisava, o que encontrei, não é? Como disse o paramédico, uma família para os que não têm família. E há padres que são padres, mas não se sentem família, não é? Portanto, a obra não tem outro caminho que pegar os pobres, descobrir os novos pobres no século XXI. Somos pobres para estar com os pobres e com ele construir, não é? A atualidade é como 1940. Portanto, em África se podem abrir 40 casas do Gaiato e vão a ficar cheias. Uma grande preocupação para nós é onde há padres diocesanos que queiram pertencer ou servir à obra. Já temos o padre Quir, não só ele, porque vão aparecer outros. Não? Nós aprendemos da obra, esta obra é de Deus, não é nossa, os padres estamos a servir. Nós contribuímos com nossa vida e a obra nos ensina a ser padres, não é? E a confiar em Deus. É a fé. A fé não é uma segurança, a fé é uma confiança. O paramédico, segundo as pessoas conhecem, é um homem mais temperamental, não é? Mais enérgico. O padre Telmo é mais maternal, não é? Os dois têm um coração, umas entranhas de misericórdia, não é? Tanto o paramédico como o padre Telmo, quando vê um problema, tem que dar uma resposta. Não pode ficar indiferente ante um problema. Outra característica muito própria do padre Telmo e do paramédico é a ligação das pessoas com eles. Eu, pelas leituras, pelas pessoas que conheceram o paramédico, que é o padre Carlos, falecido, e alguns, o Júlio, não é? O Júlio Silva foi gaiato, alguns gaiatos, o paramédico apanhava, pegava as pessoas do coração e já não podia largá-los. Portanto, o padre Telmo também. O padre Telmo, as pessoas que entram em relação com ele, que o conhecem, que compartilham a vida com ele, já ficam prendidos. E o padre Batista também conheceu um bocadinho, não é? Mas o padre Carlos... Pai, muito ajudavam-se lindamente. Foi o que tinha mais conhecimento, o que teve mais convivência com o padre Américo, foi ele, não é? Pois era um homem inteligentíssimo, o padre Carlos. É muito inteligente. Muito inteligente. Então, um amor apaixonado à obra. Um amor apaixonado à obra. É. Ele tem uma esperança extraordinária que o homem nasceu para ser feliz e que há de conseguir sê-lo. Sem nunca fazer discursos de moralidade, não é? Ele é, na minha opinião, muito pela liberdade das pessoas. São tão raros pessoas destas que eu nem sei. Eu tenho a impressão que admiro tudo, mas... Telmo.
não sei, olha, não lhe sei explicar bem. Sei que não conheço ninguém como ele. É para toda a gente, é para os pobres, é para os ricos, para qualquer um, para os rapazes. É uma pessoa muito especial. Sei lá, um homem fora de série, não é? Era e é, não é? Mas não é. Existiu como dádiva para os outros. Mas, acima de tudo, primeiro, a dedicação. A dedicação a uma causa durante tantos anos. O que está ali a fazer é realmente honrar a herança do Padre Américo. Até é a vida do Beato, é a melhor coisa que eu conheci na minha vida. Um rebento, digamos, de avô, porque ele é avô de muitas crianças. O Padre Telmo é um santo escondido, que vive escondido no mundo como tantos, não é? E para mim, pessoalmente, é um pai, não é? Porque quando ele vem aqui a Portugal, vem tanta gente, tanta, de todo lado procurar por ele, para estar com ele, nem que seja só 5 minutos. Eu acho que é uma coisa fora de normal, só uma pessoa muito especial é que consegue isso. Quem não o conhece, se lidar com ele pouco tempo, parece o conhece. Por outro lado, não ter conhecido não dá tanta responsabilidade. E ele agora, se não gosta que a gente diga estas coisas, eu não queria melindrá-lo.